Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Preciso aqui ver se eu estou tudo certo, né? Não sei se vocês leem língua estranha. Vocês leem língua estranha, não? Aqui é um dialeto, não está aparecendo totalmente no vídeo, aqui é um dialeto africano, né? Está escrito andando na sua luz. Não é que eu sei ler não, quando eu comprei eu perguntei lá para a pessoa e ela me falou, andando na sua luz. Mas é sério, né? Um dialeto africano, a gente comprou num trabalho de missões lá, muito interessante. Queridos, nós vamos estudar hoje 2 livros, tá? Um é bem curtinho, a gente vai fazer um resumo e a gente parte para o segundo. Então, se vocês quiserem abrir a Bíblia aí, né? Em segundo livro de Samuel, segundo Samuel, nós não falamos primeira ou segunda a Samuel, acho que eu já falei isso para vocês, né, em outra ocasião, mas não custa nada reforçar, né, irmão? Que a gente esquece, é um método que nós temos de ensino, que é a repetição, tá? O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo de número 1, ele disse o seguinte: eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas, e isso é segurança para vocês. Então, um método de repetir, embora a gente já tenha falado, a gente fala repetidas vezes, né? Na verdade, se nós pensarmos direito, a gente passa ou vai passar a vida toda ouvindo as mesmas coisas, as mesmas advertências, as mesmas orientações, é a Bíblia, né? Então, a gente ouve, prega, ensina a Bíblia Sagrada. Então, muitas vezes a gente vai ouvir a mesma coisa e a gente precisa ser lembrado, porque a nossa memória, ela é interessante assim. Você ouve uma música aí que às vezes não presta para nada, absolutamente nada, música horrível, letra que não, nada, não aproveita, sabe que não aproveita? E parece que aquilo gruda na cabeça, que você tenta expulsar aquele negócio da cabeça e às vezes você vai ver que você está cantando, mesmo sabendo que aquele negócio não edifica, não é bom, não é verdade? Aí você vê uma notícia, lê um jornal, alguma coisa, fica gravado aquilo na cabeça. Agora, quando a gente vai muitas vezes estudar texto bíblico, verdade bíblica, parece que é uma dificuldade de você memorizar, né, daquilo ficar cravado na sua memória, e a gente precisa ver a mesma coisa. Por que isso acontece, né? Porque nós somos naturalmente resistentes a Deus. Porque a corrupção em nós, em todas as instâncias, né, possíveis, ou seja, a corrupção moral, espiritual, física, psicológica, ela se instala na nossa vida a partir do momento que nós existimos, porque existimos no ambiente de pecado, porque somos tendenciosos ao pecado, porque a nossa natureza é pecaminosa. É por isso que a reflexão diária, né, como diz o Salmo 1, lembram do Salmo 1? Deixa eu ver aí se o pecado está atingindo aí a memória de vocês. Brincadeira. Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, né, na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela reflete de dia e de noite. Então, essa importância de estar diariamente. Da mesma forma que nós nos alimentamos diariamente, nosso corpo físico. E quantas refeições aí a gente faz, irmãos? 3, 4, 5? Tem uns que fazem 5 refeições. Fora o assalto na geladeira no meio da madrugada. Estou nem contando com isso aí. 5 refeições. Então a gente alimenta o nosso corpo, né? O nosso espírito também tem a necessidade de ser alimentado. E o alimento é a palavra de Deus, né? É a reflexão bíblica. Então por essa razão a gente entende que nós vamos repetidas vezes falar muitas vezes ou tocar nos mesmos pontos, embora ainda que a gente aborde de forma diferente, tá? Bom, a página do livro nosso didático é a 138, para quem quiser acompanhar aí no livro, né? E a proposta também, vou bater nessa tecla de novo, e várias outras vezes vou falar a mesma coisa, nós vamos fazer o seguinte, amados, essa é a proposta do curso.
Vocês têm um livro em mãos, leiam em casa. Vocês sabem, o próximo livro é Crônicas, né? Isso. Não, a gente vai estudar hoje 1 Crônicas e, aliás, 2 Samuel e 1 Crônicas. A aula que vem, 1 e 2 Reis. Então, vocês sabem, no livrinho aqui de vocês, procure lá 1 e 2 Reis e leiam, tá? Faça as anotações, tendo dúvida, ou manda no WhatsApp lá antes da aula, ou chegando aqui, fala, professor, já tem uma dúvida aqui no comecinho da aula, e a gente já parte da dúvida de vocês. Com isso, a gente enriquece mais o conteúdo. Vocês estudam em casa, eu trago uma proposta de abordagem aqui, a gente junta as duas e constrói a aula juntos, tá? Eu acho que essa é a proposta ideal de nós nos juntarmos. Não é só um falando e o outro ouvindo passivamente, tá bom? Tudo bem? Isso se chama tarefa de casa. Vamos lá. Tem alguma dúvida que ficou da aula passada? Quem lembra de alguma coisa? Ainda que não esteve, mas assistiu a aula e tem aí alguma anotação, alguma dúvida, a gente pode começar a aula por aí. Fiquem à vontade, tá? Se não tiver, vamos lá para o segundo livro de Samuel, né? O segundo livro de Samuel cobre a maior parte do reinado de Davi, tá? Então, o segundo livro cobre a maior parte do reinado de Davi. Quem escreveu é desconhecido. Alguns falam, foi Samuel que escreveu, né? Mas assim, não tenho a certeza. Como eu não tenho a certeza, grande parte dos estudiosos não afirmam, eu também não sou doido de querer falar uma coisa que a maioria não confirma. Então, desconhecido, tá? O que ele escreve? Ele fala sobre a origem da linhagem real de Davi. Então, é isso que o segundo Samuel ele aborda, né? A origem da linhagem real de Davi. Onde é escrito esse livro? Em Israel, tá? Qual o período que ele é escrito? Do ano 1010 até 970. Então, espaço de 40 anos, né? Davi reina... Opa, deixa eu só... Então, quando que ele escreve? Qual o período? Do ano 1010 até 970. Esses 40 anos são os 40 anos que Davi reina, tá? Em Israel, é o período do reinado de Davi, 4 anos. O livro de 2 Samuel registra a ascensão de Davi ao trono. Então, vai contar sobre essa trajetória, né? E as muitas realizações durante seu reinado de 40 anos, tá? Ele registra isso. Tanto os pontos fortes, né, como os fracos de Davi foram registrados para que todos leiam. É interessante, irmãos, porque assim, os livros da Bíblia e os próprios autores, muitas vezes, eles deixam registrados seus pecados lá, né? Não é como os livros de hoje, que as pessoas escrevem uma autobiografia ou escrevem sobre a vida da pessoa e só os pontos positivos, né? A Bíblia é interessante, que os próprios autores dizem, não, registra aí o que você fez de ruim também aí, tá? Então é interessante essa questão, né? Os fracassos de Davi também são registrados aqui. O Samuel, ele possivelmente foi escrito por um sacerdote. Então tem esse ponto aqui, né? Então, embora a gente não saiba exatamente, mas pela abordagem é escrito aí na ótica de um sacerdote possivelmente, tá? Mas isso aqui que é o destaque que eu gostaria que vocês anotassem ou gravassem na mente. Então, tanto os pontos fortes como os fracassos de Davi foram registrados para que todos leiam. Como Davi foi um dos principais personagens de todo o Antigo Testamento, a história de Israel, né? No Antigo Testamento nós temos 3 personagens principais. Nós temos Abraão, Moisés e Davi. Dentre tantos personagens, tantos profetas, tantas pessoas, na cultura judaica, na teologia judaica, em todo o Antigo Testamento, tá? E até mesmo na tradição cristã, a gente reconhece que o Antigo Testamento foi marcado por 3 personagens principais: Abraão, Moisés e Davi. E Davi, sendo esse vulto, né, esse personagem de grande expressão, Deus fez questão de que houvesse os registros também dos fracassos de Davi. A história desses homens aqui, de todos, sem exceção, todos, Antigo e Novo Testamento, a marca não é que esses homens eles foram pessoas assim diferenciadas, extraordinárias, né? A marca aqui é que apesar desses homens terem os seus pecados, serem limitados, a graça de Deus realizou tantas coisas através desses homens que a gente vê um Deus assim tão extraordinário, um Deus tão impressionante, que ele conduz a história usando esses homens limitados, inclusive também pecadores, como Davi, né? O apóstolo Paulo lá no Novo Testamento, na sua segunda carta a Timóteo, se não me falha a memória,
ele disse assim, eu sou um dos principais, acho que foi a primeira ou segunda carta de Timóteo, ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Então, olha só, aí você fala assim, nossa André, se Paulo era o principal dos pecadores e eu, quem sou? Né? Na verdade, diante de Deus, porque o nosso parâmetro é Deus, né? Para comparar essas coisas. Porque se a gente cai nesse erro de querer se comparar com alguém que a gente conhece e se justificar diante de Deus, porque tem essas loucuras às vezes, né? Ah, Senhor, eu não sou como fulano, não sou como cicrano, eu estou melhorzinho. Não tem esses enganos muitas vezes, a gente vai orar a Deus, como aquela parábola que Jesus contou, que 2 subiram ao templo para orar. E um disse, Senhor, dou-te graças, dou o dízimo, jejuo 2 vezes na semana, e nem sou como esse miserável pecador desgraçado, lazarento, daqui e tal. Eu estou acrescentando, não tinha essas coisas todas não, né? Aí o outro vai lá, ele não tem nem a coragem de olhar assim para cima, ele vai com a cabeça baixa, batendo no peito, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus diz, quem desceu justificado para sua casa? Aquele que reconheceu que era miserável, pecador, e não o outro que iria se justificar. Mas qual foi o parâmetro dele? O pecador miserável. E aí, às vezes, a gente cai nesse engano de pegar alguém e falar assim, mas eu estou melhor do que esse, do que aquele, não tenho esse pecado, não tenho aquele pecado. Mas o nosso parâmetro não são os seres humanos, não são as pessoas em nossa volta. Nosso parâmetro é Deus. A natureza e a santidade de Deus é o que a gente mede, né, para a gente saber qual é a condição que a gente está. E a conclusão só pode ser uma, estamos aquém daquilo que deveríamos estar. Lembra de Isaías, no capítulo 5 do seu livro? Ele profeta, né? Ai de vocês bêbados, ai de vocês maldizentes, ai de vocês mentirosos. 5 ais, profetizando para todo mundo, né? Amaldiçoando todo mundo. No capítulo de número 6, ele vê Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus. Ele diz, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Então, enquanto ele estava vendo as pessoas, ele estava vendo o pecado delas e profetizando, né? De fato, condenando o pecado delas. Mas quando ele viu Deus, ele se incluiu nisso. Ele disse, ai de mim também. Então, só para a gente entender aqui, amados, o valor desses registros aqui, de que esse homem, e não deixou de ser homem de Deus. Não deixou de ser uma pessoa que Deus disse assim, segundo o meu coração. Não deixou de ser um exemplo para nós, apesar de tantos pecados horríveis, inclusive. Né? Um homicídio. Falei, eita André, eu tenho pecado, mas não matei ninguém ainda não. Falei, tudo bem, a gente não matou num revólver, na espada, na paulada, sei lá como. Mas a gente mata muitas vezes na fala, difamando, no pensamento, nos sentimentos. É o que João diz lá na sua epístola, né? Aquele que aborrece seu irmão é homicida. Então qual é a diferença diante da santidade de Deus? Você mata de um jeito ou de outro. Socialmente a gravidade é maior, né? Aliás, a gravidade é maior quando você mata, extingue a vida de alguém. Mas percebe que diante da santidade de Deus, o pecado ele é muito grave. O menor pecado que nós julgamos ser menor, diante de Deus, é algo que merece o juízo eterno de condenação. Aí você fala assim, André, mas não é um negócio de exagero, assim, não é exagerado? Porque se eu pequei um pecado assim, esporádico, eu mereço a condenação eterna, não pelo pecado em si. Não é o pecado em si. É você entender que você, diante de Deus, pode se justificar. E que você, pecando, você não está ofendendo a Deus tanto assim quanto, né, a Bíblia diz que está. Então a gente despreza quem é Deus, a santidade de Deus, esse ser puro, esse ser perfeito. Toda e qualquer ofensa diante de Deus é uma gravidade tal, porque estamos pecando contra um Deus eterno. E o pecado contra o Deus eterno merece um castigo eterno. Entenderam, amados, a dinâmica do negócio? Né? Mas Davi aqui, ele é colocado e para a esperança nossa, porque quando eu vejo assim Davi, eu falo, esperança para mim então. Né? A esperança. Olha como esse homem aqui declinou, como ele pecou feio diante de Deus, diante de uma nação e tudo mais. Né, como ele, mas eu me enxergo nele. Então Davi para mim é uma pessoa que se parece muito comigo, nos seus pecados, eu estou dizendo. Nas suas virtudes eu estou bem longe, né? Mas os pecados eu me identifico com todos esses homens aqui. É por isso que é importante estudarmos a história, a gente entender aqui, né, a natureza desses homens e para a gente não cair no engano hoje, irmãos. E a gente achar que tem pessoas assim que são extraordinárias. A gente admira sim
a gente louva a Deus, a gente celebra e reconhece a virtude na vida dos irmãos e das pessoas, mas nunca a ponto de apoiarmos ali de uma maneira que, se a pessoa pecar, a gente fica surpreso ou frustrado. Isso acontece muito com pessoas imaturas em relação a líderes, por exemplo, né? Então, nossa, fulano lá era meu pastor, pecou, a pessoa vai junto, desvia e tudo mais, mas por quê? Ué, o alicerce dessa pessoa, a referência dessa pessoa era então o líder, o pastor, o professor, o pregador, não era Cristo, né? Então percebe o apoio, né? De uma maneira falsa. Mas bora lá, vamos dividir aqui esse livro de 2 Samuel em duas partes, irmãos, tá? A primeira vai do capítulo 1 ao capítulo de número 4. Então, capítulo 1 ao 4 vai falar sobre o governo de Davi em Judá. Então, capítulo 1 ao capítulo 4 fala do governo de Davi em Judá, né? Ele passa lá 7 anos, porque Davi, assim, ele não foi rei em toda a nação ao mesmo tempo. Aliás, não é ao mesmo tempo, né? Ele não foi de uma só vez rei, de uma vez em toda a nação. Primeiro ele foi reconhecido lá em Judá como rei, depois ele foi em todo Israel, tá? Então, capítulo 1 ao capítulo 4 vai falar sobre o governo de Davi lá em Judá. Do capítulo 5 ao 24, a segunda divisão do livro, vai falar sobre a união de Israel por Davi. Aí mostra como Davi fez com que essas tribos, né, fragmentadas. Aí você pode falar assim: André, mas a aula passada a gente não falou que Saul foi o rei sobre todo Israel? Sim, nós falamos, mas não havia essa união entre as tribos. Lembram que ainda na aula retrasada, eu acho, sei lá, umas aulas para trás aí, a gente falou do tempo dos juízes? O que era o juiz? Não eram essas 12 tribos assim fragmentadas? Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, né? Quando surgia lá um líder, que era o juiz, e ele lá governava, sei lá, 1, 2, 3, 4 tribos, aí ele conseguia levar essas pessoas a Deus e tal, mas muitas vezes as outras tribos nem tanto, e eles até tinham conflitos. Então, Saul é a transição, né, desse governo teocrático para a monarquia, que é o que nós estudamos na semana passada, na aula passada. Mas ainda Saul não foi esse líder que conseguiu, né, juntar o povo. Era um líder fraco, como a gente estudou, a gente viu. Era um líder que não era tão fiel a Deus assim. Era um líder que, embora seja um pouco carismático, mas ele não tinha pulso firme. Ele queria agradar as pessoas, era levado pela opinião das pessoas. Davi não. Davi já é uma personalidade totalmente diferente. Davi, ele tem uma personalidade firme em Deus. É o único rei em toda a história de Israel que não se dobra à idolatria. O único, amados. E a gente está falando de mais de 40 e tantos reis, né, que houveram em todo o Antigo Testamento. O único ali que era mesmo firme. Ele nunca se dobrou à idolatria. Decidiu uma coisa e ia até o fim. A gente vê nas ações de Davi, né? Ele vai mesmo, um cara de coragem, ele não teme nada, nem teme ninguém. Ele só teme Deus, o único. Então, pensa num Davizinho assim invocado. Alguns dizem que era baixinho, né, e tal. A Bíblia não diz exatamente isso aí, né? Porque fala, não, todo baixinho é invocado, né? E eu fui perguntar isso um dia para um baixinho. Eu falei, pai, é verdade que todo baixinho é invocado, é bravo? Ele falou, o que você está falando aí? Eu falei, não, deixa para lá. Então... já para lá, não falei nada não está mais aqui quem falou. Então assim, ele consegue, irmãos, né? Esse capítulo 5, nem vou perguntar nada, por isso que eu falei que era um rapaz, se eu pergunto se é, né? Então o capítulo 5, verso 24 diz que Davi, mostra que Davi, ele consegue, ele tem um carisma que ele atrai todo mundo. Vocês lembram que quando ele estava fugindo de Saul lá, ele parou lá num local e conseguiu ser líder de gente ruim. Era gente endividado, né, gente de mau caráter, uns ladrões lá, gente ruim, lembra? Né, na caverna de Adulão lá, ele se reuniu e tal. Então assim, Davi onde chegava ele conseguia, tinha essa capacidade de liderança, de influência. Era uma pessoa carismática mesmo, né? Tinha pulso firme. É interessante demais. Ele conquistava tanto as pessoas que um dia ele falou assim, eu queria saudade, eu queria tanto beber da água lá de Jerusalém. Alguns homens lá disseram o quê? Vamos entrar lá no exército de Saul, lá, vamos pegar água de lá e vamos trazer aqui para Davi. Fizeram isso, ele não pediu, ele só esboçou um desejo dele. Foram lá e pegaram, né?
e falando, tá aqui, ó, trouxemos. Eles entraram no exército, lá no meio do exército, esses valentes aí, tanto é que tinha os valentes de Davi, né? E trouxeram, e Davi disse, não, você acha que eu vou me aproveitar disso? Como era humilde, irmãos. Então a gente vê umas qualidades assim, excepcionais na vida de Davi. Poeta, tanto é que escreveu vários salmos, né? Músico, líder fantástico, um líder espiritual, inclusive. Ele só foi, quer dizer, não é só foi como se fosse menos, né? Mas a gente percebe a deficiência absurda na vida de Davi na questão da família. Aí ele tinha aí uns pecados que não foram tratados. E esses pecados foram a causa do declínio e da derrota dele, na verdade, né? Como uma pessoa, para ser de fato assim, uma pessoa única na história, nesse sentido de falar, não, Davi foi completo, faltou aí a questão da família. Então, era assim, tinha dificuldade absurda, como a maioria dos homens tem na área sexual, isso é um fato, e são homens de Deus, né? As mulheres talvez não entendam essa dificuldade aí, pensam que às vezes o homem, todo homem é safado, não sei o que, não, o homem ele tem uma dificuldade natural com a questão da sexualidade. Irmão. Teve uma pesquisa aí que mostrou que 75% dos homens, inclusive os evangélicos, já tiveram contato com pornografia na internet. E outros 25% não tinham acesso à internet. Brincadeira, vamos lá. Aqui. Mas a questão é verdade. Davi, ele tinha sua deficiência e aí ele pecou muito por não ser aquele pai que deveria ser. Tanto é que a sua família foi destruída não só pelo pecado, mas a gente já vê traços, né, de negligências de Davi na paternidade. Mas no conjunto da obra, Davi foi de fato um homem extraordinário, né? O próprio Deus diz isso. Tudo bem, amados? Só uma pincelada rápida sobre esse livro, né? Porque ele vai ter a divisão nesses dois blocos principais. E aí eu quero falar com vocês e gastar mais tempo no livro de Crônicas, tá? O livro de Crônicas a gente vai detalhar um pouco mais aí. O livro de Crônicas também fala dos 40 anos de Davi. Fala, então vai ser repetitivo? Não, não vai ser repetitivo. Mesmo porque, estou até lembrando aqui, eu vou corrigir uma informação que eu dei para vocês errada. Eu falei que Samuel foi escrito por um sacerdote, não é isso? Possivelmente por um sacerdote? Não foi, por um profeta, tá? Então corrijam aí se vocês anotaram isso, corrijam, confundir as informações. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, esses livros, embora eles sejam desconhecidos, né? Mas a literatura, a abordagem remete, isso aí todos concordam, que foi escrito possivelmente por um profeta, pela abordagem, tá? Então um profeta ou alguns profetas, né, que escreveram esses livros aí, tá? Pela linguagem, pelos termos, pela abordagem, pela visão mesmo, né? Como os profetas enxergavam aí a vida espiritual da nação. Agora já 1º e 2º Crônicas, a gente vai estudar 1º Crônicas, mas o 1º Crônicas e 2º Crônicas foi escrito possivelmente por um sacerdote, pela abordagem também ser aí no olhar de um sacerdote. Mas a gente vai então estudar o mesmo período de 40 anos, mas por um olhar diferente, não de um profeta, mas de um sacerdote. Isso faz toda a diferença, Dependendo da pessoa, ela vai ter sensibilidade e um olhar diferente sobre as coisas, não é, irmãos? Homem e mulher, vamos pegar por aqui, eu acho que aqui já é suficiente. A mesma coisa, a mesma situação. O homem tem um olhar, uma sensibilidade, uma abordagem, uma conclusão totalmente diferente do que a mulher vai ter sobre as mesmas questões da vida. Não é a grande dificuldade das relações é essa? Porque sobre a mesma coisa não há entendimento, porque há olhares, há mundos diferentes, há cabeças diferentes. É impressionante como o homem e a mulher parecem ser dois seres de planetas assim distintos, não é? Então é essa a questão. Eu só estou pegando esse exemplo aqui para não falar, por exemplo, do sacerdote, do profeta, né, de uma pessoa instruída e outra nem tão instruída. Os olhares, a percepção, a abordagem, a sensibilidade, elas vão ser diferentes. Então o livro de Crônicas, é por isso que a gente fala assim, mas não é repetição, né? Embora conte o mesmo período e tenha passagens bem semelhantes e algumas até idênticas mesmo, mas pode ter certeza que elas vão ter algo a contribuir que o outro não tem. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui Samuel, deixa eu ver aqui se eu encontro. Pegar Crônicas, né? Crônicas, acho que é o capítulo de número 21. Ué, rapaz, eu tinha
Tá no segundo, é 1 Crônicas. Eu tinha aqui, ó, capítulo 21 de Crônicas. Capítulo 21, versículo de número 1. E vamos pegar também 2 Samuel, capítulo 24, e versículo de número 1. Só para dar esse exemplo para vocês, tá? É a mesma passagem, só que escrito em épocas diferentes e, lógico, por pessoas diferentes. Mas não pessoa a pessoa, mas por pessoas que tinham ofício diferente. Um era profeta e o outro era sacerdote. Vamos ler primeiro o 2 Samuel? Na sequência, né? Acho que fica melhor. Então, 2 Samuel, capítulo 24, versículo de número 1. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar aí. Todos acharam? Diz assim, ó: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Então percebam aqui que a ira de Deus se tornou a acender contra Israel. Tá tudo certo aí com vocês, né? A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou Davi. Ou seja, o texto está dizendo que Deus que incitou Davi contra eles, dizendo: Vai e numera Israel e Judá. Vamos para 1 Crônicas, capítulo de número 21. Olha, relatando a mesma ocasião, diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E agora, irmãos? Não parece ser uma contradição? Porque Samuel diz, ou melhor, o 2 Samuel diz que foi Deus que vai lá e cita Davi para que ele numere. Os 1 Crônicas diz que foi Satanás que foi lá e disse: Davi, vai lá e numera, colocou esse desejo no coração de Davi. Não parece uma contradição? Tá, então vamos resolver isso aqui para vocês não ficarem aí agoniados, tá? 2 Samuel, o povo de Israel nunca tinha tido contato, de fato, a nação, com a cultura totalmente pagã, né? Eles tinham ainda aquela percepção de que tudo vinha de Deus, tudo vinha de Deus. Lembram de Jó? Pegar um livro bem antigo, talvez o livro mais antigo que tem na Bíblia é o livro de Jó, né? Jó, ele vive contemporâneo ali com Abraão, embora ele está lá no meio da Bíblia, ali do lado de Salmos, mas historicamente Jó faz parte lá do tempo de Abraão, Gênesis capítulo número 12, só para a gente entender. E aí, lembra da frase de Jó, quando a mulher diz assim: E aí, tu vai ainda continuar sincero? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. O que ele responde? Nós recebemos de Deus somente o bem e não o mal? Então, naqueles feitos, nós sabemos que era Satanás fazendo tudo lá, mas Jó não sabia, irmão, né? Jó não estava sabendo de nada daquilo lá. E ele morreu sem saber que, de fato, foi Satanás que causou todas aquelas questões. Deus não falou para ele, Deus não explicou as coisas para ele, né? Ficou ali mesmo sem explicação. Ele de fato morreu entendendo que foi Deus que fez tudo aquilo, porque eles não tinham conhecimento de Satanás, de demônios. A gente não vê no Antigo Testamento. No Novo Testamento isso aí já é escancarado. Os demônios, as ações dele, as falas dos demônios, né? Isso assim, tem aos montes no Novo Testamento, os evangelhos e em outros locais. Mas o Antigo Testamento, me parece, inclusive, que só tem uma vez a palavra demônio, se não me falha a memória, Satanás pouquíssimas vezes, mas a clareza de que havia essa realidade de demônios, de Satanás, de um opositor a Deus, isso era muito vago para o povo do Antigo Testamento. E aí o Jó, ele tem essa ideia de que foi Deus dava o bem e o mal, Deus matava, Deus sarava, Deus colocava enfermidade e Deus curava. Quer dizer, Deus fazia tudo que acontecia era intervenção de Deus. Essa era a cosmovisão que a gente chama, o entendimento que se tinha na antiga aliança, né, com o povo da antiguidade. Só que 1 Crônicas foi escrito lá na frente, tá? Eu até coloquei o período aqui, lá na frente, depois do cativeiro babilônico. Então, deixa antes que eu explique isso aqui melhor, para vocês irem anotando aí, o que o livro de 1 Crônicas vai falar? Sobre o reinado de Davi de 40 anos, tá? Quem escreve é desconhecido, como eu falei, mas possivelmente é um sacerdote que escreve, né? O que foi escrito? Ele recapitula aí esse período de 40 anos de Davi. Só que agora, olha o nome do livro, Crônicas. Ele vai falar tanto do período do 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, né? 1º e 2º Crônicas vai falar desses dois períodos aí. Só que agora ele faz uma análise, né?
ele faz uma crônica, ele escreve pontuando e criticando, no sentido de opinando, avaliando. O que esses 4 livros fizeram? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Apenas registraram a história, sem criticá-la. Entenderam a abordagem? Então, escreveram. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. O 2 Samuel lá vai falar que Saul foi consultar necromante lá e falou com Samuel. Mas isso é verdade, irmão? Não é possível isso. Não foi Samuel que apareceu lá. Nós sabemos pela revelação bíblica que nós temos hoje que ali era um demônio, né? Se passando por Samuel, como fazem hoje os espíritos enganadores para essas pessoas que vão se consultar aí, né? Da mesma forma. Só que o escritor registrou que eles estavam presenciando lá. Agora, que isso é uma verdade, que isso é uma doutrina, que isso é possível, aí não. Percebam, amados, como nem sempre é tão clara a Bíblia quando a gente lê, para a gente concluir as suas verdades, a gente precisa entender todas essas questões, né? Por isso que a matéria hermenêutica aí, ela é necessária para a gente compreender isso. Mas o livro de Números, ele não é inspirado, não? Não, todos os livros são inspirados. Todos eles. Eu falei do Samuel, a irmã falou de Números? Por que de Números? Eu estou falando que ele está fazendo uma comparação. Sim, todos os livros são inspirados. O que eu estou dizendo é o seguinte, amada, é que não é porque está registrado, relatado, está descrito um termo lá, um texto descritivo que a gente chama, né? Alguém escreveu lá, por exemplo, quando Satanás ele fala, o que ele fala é verdade? Não é, mas está registrado a fala do diabo, não está? Então essa é a questão, está registrado a fala, mas entre estar registrado e aquilo ser vontade de Deus, revelação de Deus e verdade de Deus é outra história. Aí a gente precisa avaliar segundo o ensino bíblico, entendeu? Então na Bíblia você tem muitos relatos, mas a gente precisa, por exemplo, você tem algumas questões lá que houve mentira na Bíblia. Porque fulano mentiu, então Deus aprova isso? Não, né? Então por que Satanás falou isso e isso? Aqui é verdade que Satanás falou? Não. Então não é porque está registrado na Bíblia que aquilo é vontade de Deus, é verdade de Deus. Inclusive está registrado para que a gente entenda que não é vontade de Deus, entendeu? Então essa é a questão, principalmente no Antigo Testamento, a gente precisa ter muito cuidado para extrair assim, não, está escrito aqui, o que está escrito aqui é isso aqui. Não, calma, entenda se aquele texto, ele é descritivo, ele é normativo. O que a gente quer dizer? Quando é descritivo é porque alguém foi lá, um historiador foi lá, registrou a história, aconteceu aquilo, tá? Entre acontecer e aquilo ser vontade de Deus, tem diferença. No Antigo Testamento tem muitos casos de poligamia, de um homem de Deus casar com 2, 3, 4, 5 mulheres. Isso era vontade de Deus? Nunca foi, nunca deu certo, inclusive. Mas Deus, de alguma maneira, tolerava aquilo, né? Que a gente vê que Deus está aqui se revelando aos homens e trabalhando na mente e no coração da humanidade para levá-los a Cristo. E aí sim, o Novo Testamento, o que Jesus ensina, o que os apóstolos ensinam, aí sim é a verdade plena de Deus, ou completa, e serve inclusive para todos os cristãos em todas as épocas colocar em prática. Já o Antigo Testamento, nem tudo dá para a gente colocar como prática de comportamento. Entenderam essa questão? Então é muito perigoso, hoje eu vejo pregadores e as igrejas pregando muito o Antigo Testamento e querendo extrair verdades lá. É possível? Claro que é, a gente está fazendo isso. A gente está estudando os livros do Antigo Testamento e está vendo o que Deus tem para nós desses livros aí, mas com essa cautela, né? Aconteceu isso aqui nesse período, é isso que acontecia, não era vontade de Deus, mas olha como Deus estava trabalhando, e apesar desses homens, Deus inclusive conduzindo esse povo, né? Apesar dele, não por causa dele. Então a misericórdia de Deus, a graça de Deus, preservando esse povo, apesar dos seus pecados, porque Deus tinha um projeto lá na frente, através de Israel, para alcançar toda a humanidade. Então Israel, não é que eles acertavam, que eles eram pessoas que sempre faziam a vontade de Deus, pelo contrário, nós estamos estudando que assim, cada vez mais a gente chega à conclusão, eita, povo ruim, né? Hoje a gente pensa que Israel assim, parece que é um povo melhor, nunca foi. Por um motivo, são seres humanos iguais a todos. Né? E hoje a gente tem eu ia usar uma palavra aqui, mas ainda bem que eu não usei, né? Que escandaliza. Tem um fetiche por Israel, era uma palavra pior que eu ia usar.
né? Tem um fetiche. Assim, a igreja brasileira parece que vem uma estrelinha de Davi assim, né? Alguém barbudo assim com kippah na cabeça e diz é melhor, né? Como se alguma coisa vindo de Israel fosse melhor. O óleo de Israel é melhor, é a água do Rio Jordão. É uns negócios que eu falo, meu Deus do céu, que bobagem, né? Como se fosse melhor. Mas só para a gente voltar aqui para a questão que eu quero dizer é isso, que eu vou explicar essa passagem, tá? Porque assim, Samuel, quem escreve, né, o profeta, ele está descrevendo segundo aquilo que eles entendem. Então, o que eles entendem? Que Deus é que foi lá e conduziu Davi para que ele fizesse aquilo. Mas não tinha como ser Deus. Porque Deus, a gente sabe lá por Tiago, tá vendo como a Bíblia é uma revelação gradual completa? É por isso que a gente precisa conhecer toda ela e não pegar somente uma passagem aqui, isolada, e interpretar, né, separado de todo o resto da Escritura. Então esse é o ponto aqui que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Peguei aqui o livro 2 Samuel, capítulo 24, olha, foi Deus aqui, tá vendo? Deus que levou Davi, ainda que a gente não tivesse 1 Crônicas, que a gente está lendo aqui, mas se nós conhecêssemos lá Tiago, que vai dizer que Deus não tenta ninguém para o pecado, já estava resolvido, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado para ler a Bíblia e dessa passagem aqui, ó, imediata, micro que a gente chama, extrair uma conclusão sem conhecer o resto da Bíblia. E é o que muitos fazem, e aí cometem muitos equívocos, né? Então, bora lá. Então não foi não foi Deus que conduziu Davi para contar lá. E é um pecado que quase não é falado de Davi, né? O adultério, o assassinato, esse é clássico, né? Então foi lá, matou o homem, adulterou com a mulher, então esses dois pecados aí. Mas aqui, ó, Davi se orgulha. Ele quis, de fato, saber qual é o número do exército que eu tenho. E o profeta disse, não faça isso, rei. O profeta sabia que ele ia cometer um pecado de orgulho, querendo saber a nação que ele tinha construído, o tamanho desse exército, né? E o profeta alerta, mas ele faz. É por isso que Deus traz a punição, porque Davi comete um orgulho, Davi começa ali a estar indo para um caminho perigoso que nenhum rei poderia ir, né? Se achar autossuficiente ou que ele que tinha feito tudo aquilo lá. Então, assim, por que aqui está dizendo que é Deus? Porque o povo entendia que Deus é quem fazia tudo. Quando eles foram para o cativeiro, lá na Babilônia, né? Aí sim, o sacerdote, quando vai escrever, aí ele faz essa análise crítica desse tempo de Davi. Por que ele escreve então, se já tinha esse registro? Porque ele escreve para os cativos, né? Aqueles que estavam voltando do cativeiro babilônico, para que eles conhecessem a história deles, não perdessem a história deles. E aí aqui eles já têm contato com a Babilônia, ficaram 70 anos lá no mínimo, né? Tinham contato, então já entenderam essa realidade. Opa, não só tem Deus agindo no mundo, existe também essas entidades que nós chamamos hoje, né? Espíritos malignos. Então eles chegaram à conclusão, opa, não foi Deus que instigou Davi e tentou Davi para o pecado, foi Satanás. É por isso que 1 Crônicas já tem aí essa explicação do que, segundo Samuel, não tinha condição, porque não tinha esse entendimento nessa época, tá? Então, a gente está falando aqui, ó, de quantos anos? Se foi 970, né? O cativeiro foi lá para o ano 600, então a gente está falando de 300 ou 400 anos para frente. Então, em 400 anos, a humanidade, irmãos, vai adquirindo conhecimentos, né? Vou dar um exemplo para vocês. Nós estudamos Josué, que foi o primeiro livro, não foi? Josué é o primeiro livro histórico. Eu não sei se eu frisei isso para vocês, mas lá no capítulo de número 10, verso 12 de Josué, meu Deus do céu, Josué capítulo 10, verso 12, está escrito lá que o Josué ora, porque a batalha estava, né, acirrada, o dia estava acabando e foi agora, preciso vencer essa batalha. Ele ora, o que acontece? O sol e a lua param. Eu falei isso para vocês? Mencionei? Então, a gente sabe que hoje não é isso, né? O sol e a lua não giram em torno da terra, é o contrário. Mas o que eles estavam fazendo? Registrando conforme aquilo que eles viam. Estava errado? Não. Eles estavam registrando a partir de uma observação. A gente chama isso de linguagem fenomenológica. Não é uma linguagem científica que a Bíblia tem. Então, entenderam, amados? Toda essa questão do Antigo Testamento, linguagem. Então, está tudo certo, não tem nada errado com isso, né? A gente só precisa entender essas questões aí. Então, bora